Olá, bem-vindos ao Estrela Podcast. Eu sou Juliana, estamos no nosso 35º episódio. E como sempre, meu convidado também é uma indicação de uma outra convidada minha, né, da Camila, que fez o episódio de Mãe Solo aos 20. Ela já me falava muito dele, ela falava, Ju, você precisa conhecer ele, é uma figura, uma pessoa muito especial, tem uma história de vida muito inspiradora. Eu já comecei a achar tudo legal, assim, porque ele é estilista, né? Ele já participou de vários reality shows, de programas, GNT, de moda, já vestiu várias celebridades e é uma profissão que eu sempre quis conhecer um pouco mais, entender como funciona mais a fundo, assim. Ele também foi pai muito jovem, né? Aos 16 anos, então acho que é legal, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E é isso, eu queria apresentar hoje para vocês o Pipo Acevedo. Seja Boa muito noite, bem-vindo ao Estrela Ju. Podcast. Obrigado pelo convite. Bem-vindo a essa experiência de Pela podcast. experiência, essa eu nunca participei. Não, nunca participou, mas você Não, gosta? de pod não. Eu trabalho muito com TV, com as coisas, Sim. mas é sempre por trás. Sim. Já fiz algumas coisas na TV, mas foi uma experiência completamente diferente de ser entrevistado. Sim. De falar sobre o Pipo, sobre mim. Foi bem... Ai, e você viu que eu coloquei, né? Eu coloquei no Instagram que ele vinha, gente, vem um monte de mensagem. Ele é maravilhoso, ele é uma pessoa maravilhosa. É tão legal, né, quando acontece isso. É bom a gente ser você querido, fala, cara, eu sou uma né? pessoa querida. Porque, eu juro, sei lá, de 90%, não que as pessoas que eu entrevistei não sejam as outras. Mas isso foi natural das pessoas, isso é muito legal, Eu né? também postei no Insta e o pessoal já foi tudo empolgado. Quando vai ser? E quero assistir. É, muito bom. E Mas aí? você é uma pessoa carinhosa, parece que sim, né? Eu sou bem carinhoso, Ju. Eu gosto de tratar do jeito que eu sou. Eu gosto de tratar do jeito que eu quero ser tratado, Legal. né? Então, eu acho que são princípios, é a forma que a gente tem que Sim. tratar as pessoas. E Isso é tão isso é uma importante, coisa. né? As pessoas querem ser bem tratadas, às vezes tratam todo mundo A gente mal, vive né? num mundo onde as pessoas só sabem dos direitos e esquecem que tem dever. Exato. Seja em qual profissão, situação, dia a dia. Não é nem Então, dever, assim, esquecem que é tudo uma troca. Você vai ser bem tratado se você tratar bem as pessoas, né? É o Elas querem mínimo. ser bem tratadas, mas elas não Mas são, na não verdade as tratam pessoas ninguém esqueceram bem. que isso é o mínimo, né? É o mínimo, Cordialidade né? é o mínimo que as pessoas têm que ter hoje em dia. Mas você acha que com a internet isso tá se perdendo um pouco, Eu né? sinto um pouco que a internet é terra de ninguém, Ju. Sim. Eu vivi isso, já falando um pouco do meu trabalho, eu vivi isso há uns meses atrás, eu vestia VTube pro Rock in Rio. Foi um job super eu vi que era uma roupa de bacana, coração, teve uma né? roupa de coração, Legal. tudo. E aí a Paty, a stylist dela, a gente criou as peças juntos, eu desenvolvi, eu costurei e mandei. E aí uma pessoa que eu desconhecia, eu nunca tinha ouvido falar dela, ela vive na internet em função de denegrir imagem de pessoas. Então ela pega o trabalho das pessoas e ela cria Ai, não posso falar o nome situações... dela, eu já sei quem é. Eu nem lembro o nome dela, de verdade, assim, é uma pessoa... E aí no dia eu fiquei bem chateado, porque ela não conhece meu trabalho, não conhece a minha história, ela não sabe de onde veio. Então assim, eu acho que pra você falar de algo... não é só você ter a propriedade, é você saber mesmo, de fato, por que você tá falando e pra que falar aquilo, né? Qual o sentido de você denigrir? Eu penso muito assim, que pra A ser bom, o B não precisa ser ruim. Claro. O A e o B pode ser bom, o sol tem que brilhar pra todos. Não, e acho você legal falar, podemos falar, não tem problema nenhum, é a tal da tia Crei, mas assim, a função dela é destruir, estilistas, porque basicamente, claro que roupa de estilista sempre vai ser um pouco mais exótica, vai ser um pouco mais diferente também, né? Não tem por que não ser, você não tem que criar, né? No meu caso não foi a tia, eu segui a tia entendi. por muito... Desculpa, tia Crei. Inclusive, ela namorou... A tia Crei, na verdade, já falou bem de mim. Ela já namorou pegou o irmão do meu ex-marido. Tia Crei, na verdade, eu dei sorte, porque ela pegou um look meu há um tempo atrás e ela falou desculpa, super... achei que era você. Não, ela falou super bem do look. E aí ela falou mal do meu trabalho, começou a criticar, colocou coisas que nem eu tinha produzido. E aí, na verdade... se não é a tia Crei, a gente nem sabe que é essa pessoa, né? Mas te prejudicou de alguma forma? Na verdade, não, Ju. Assim, não vou dizer que foi bom, porque eu me senti mal, né? Uma situação chata, as pessoas irem criticar o seu trabalho sem conhecer ele. Mas eu recebi muita mensagem de apoio, Legal. Muitas pessoas que conhecem o meu trabalho, artistas que trabalham comigo vieram me mandar mensagem. Tipo a Tatá, que é uma pessoa, a Tatá Cocielo. É uma pessoa que eu já fui na casa dela, já vesti ela algumas vezes. É uma pessoa assim de um coração enorme. No dia ela me mandou mensagem, toda carinhosa, preocupada. Falou, Pipo, não liga, a gente conhece seu trabalho, a gente sabe, é uma pessoa que nem sabe quem é você. E o mais louco de tudo, Ju, é que na semana do Rock in Rio... ela tinha pedido pra eu fazer um look pra ela. Nossa, então por isso que ela veio falar mal. Não, e ela não sabia que era eu. Só que aí, eu tava no ateliê, então eu não ia fazer o styling da peça, eu ia fazer só a produção da peça. E aí ela queria de graça.
E aí a styling falou que de graça não dava pra fazer, porque tudo tem custo, né? Eu pago máquina, eu pago aluguel, eu pago água, eu pago luz. Pra eu fazer um croquis, eu comprei lápis. Então isso é uma coisa que as pessoas não entendem. A roupa não é só um tecido. Se você quiser só um tecido, você vai lá na loja, compra o tecido e aí você coloca no seu guarda-roupa. Se ele virar uma saia, uma calça, uma blusa, cara, você é mágica. Mas assim, o meu processo, ele sai, eu levanto da minha casa, eu tenho que comprar a matéria-prima, isso já gera um custo. Chega lá, eu tenho o custo de procurar, porque a minha hora de trabalho, quando a pessoa trabalha no escritório, ela ganha por hora, hora trabalhada. O meu trabalho também não é só sentar na máquina, né? Isso eu digo do trabalho de costura. Então as pessoas esquecem, e faz um croquis, acha que você desenhar é a coisa mais simples. Não é. Eu tenho lápis bom, eu comprei lápis caro, é folha, é impressão, é o desenvolvimento, é o estudo. Então, assim, eu acho que uma parte muito difícil e desvalorizada da moda é as pessoas acharem que é assim. Que a criação tem que ser de graça. De graça. Só vou fechar dependendo do preço. Então, tipo assim, eu sei que o tecido é 50 reais. O cara passa horas desenhando e a pessoa fala, não, porque eu não gostei, né? Ou então, tipo, fast fashion. aquela peça mais em tal loja é 50 reais. Por que você não cobrar 100? Aí eu falo assim, gente, um fast fashion, ele faz uma peça em produção, produz 1.000, 2.000, 3.000 peças. Eu não compro tecido em grande escala, eu compro tecido para sob medida. Então, isso também é diferente. Se você tá fazendo um trabalho sob medida, você quer algo exclusivo, o mínimo que você tem que fazer por isso é pagar pelo produto que você quer. Então, é bem difícil, Ju. Isso acontece com muitas profissões, né? Com todas. Eu acho que, assim, a maioria das pessoas, elas não valorizam. Não valoriza o trabalho do outro, né? Quer pagar pouco e desvalorizar. Mas eu acho isso muito de trabalho manual, Ju. Trabalho manual é muito... A arte no nosso país é muito desvalorizada, né? Então, assim, se compra uma blusinha de grife, mas aí você não tá pagando pelo produto, você tá pagando pela marca, pelo branding. E aí, tipo, tem pequenos estilistas, pequenas marcas que conseguem produzir trabalhos de qualidade incríveis e cobra 10 vezes menos e não tem valor nenhum. Porque, infelizmente, as pessoas hoje elas vestem status, né, Ju? Status. Quem tem mais seguidor no Instagram é o melhor estilista. É exatamente assim. Mas isso acontece até com atriz e ator, né? Quem tem mais seguidor, a Globo, uma época, tava contratando só quem tinha seguidor, meu. Imagina, às vezes a menina é muito melhor atriz, mas não tem esse valor. Sim, e eu passo muito por isso, Ju. Quando eu comecei lá em 2014, e eu sempre gostei dessa parte de figurino, de show, eu sempre quis trabalhar com essa área de sob medida. E aí, eu trabalhei muito de graça, Ju. Muito, muito, muito. Pra fazer o nome, né? Acho que na sua profissão é isso, tem que fazer o nome, né? Eu batia na porta e falava assim, olha, eu sou estilista, tô começando agora. Você quer usar um look meu? E aí eu ia lá, investia, eu comprava, eu produzia, eu mandava. Às vezes a pessoa postava, às vezes a pessoa não postava, às vezes desfazia da peça, sabe assim? Tratava como se realmente não fosse ninguém. E foi muito difícil, foi um processo muito, muito ralante, assim, né? Não sei nem se existe essa palavra. Acho que é muito legal tudo que você tá falando, porque muita gente desconhece isso no meio, acha que estilista é um monte de gente que, tá tudo bem. E Ju, eu nunca tive vergonha, assim, da minha história, de quem eu sou, da onde eu vim, sabe? A minha família é uma família humilde, não vou dizer pra você que é uma família extremamente humilde, porque graças a Deus nunca passei necessidade, nunca... Mas assim, as coisas nunca vieram fáceis. Meus pais nunca puderam me dar uma vida de luxo, então assim, não pude estudar na melhor faculdade porque eu tinha condições. Não, eu estudei numa faculdade que eu fui atrás, que foi financiada, sabe? Então, assim, foi todo um processo. E pra chegar aonde eu tô hoje, que eu ainda quero chegar muito mais, também não foi fácil. Imagina. Né? Que então, é um meio assim, que já não é fácil, né? Que tem que ter glamour, que tem que ter viagens, que tem que ter contatos, né? E é muito descartável, Ju. Muito, 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 muito. Imagino. Eu às vezes, eu coloco assim que minha profissão é como se fosse um salão de cabeleireiro. Você, Juliana, cortou o cabelo por 10 anos com aquela pessoa. E costura comigo há 10 anos. O dia que o seu cabeleireiro falar assim, Ju, hoje eu não posso te atender, e você vai num outro salão e conhece um cabeleireiro que corta igual ou melhor, porque não tem ninguém melhor do que ninguém, né? Eu digo assim, eu não sou, vai ter gente que trabalha melhor que eu, como eu trabalho melhor que outras pessoas. E aí você não volta nunca mais pra cortar o cabelo naquele salão. É a mesma coisa eu. Às vezes eu ralo, viro à noite, sabe assim, trabalho virado pra não falar não pros meus clientes, porque pra conseguir... é difícil. Então eu gosto de cultivar as pessoas que eu trabalho. Tipo, uma pessoa que eu amo trabalhar é o John Drops.
Eu acho ele um cara incrível, ele é um cara do bem, ele é assim, um coração gigante, sabe assim? Valoriza. Agora as pessoas bacanas, é legal E aí falar. ele liga pra mim e fala assim, amor, bebezinho, ele liga, ele fala, amigo, pelo amor de Deus, eu preciso de um look pra amanhã. Eu falo, John, não consigo. Ele fala, não me deixa na mão, pelo amor de Deus. E aí eu já passei noite costurando pro John, porque assim, não é só o dinheiro, ninguém vive sem dinheiro, né, Ju? A gente vive num mundo que a gente precisa de dinheiro pra viver. Claro, os boletos mas, assim, não esperam, né? É o respeito pelo trabalho, sabe? Sim. Então, a lealdade, né? Um pouco que você tá falando, e né? aí acaba também, a lealdade Ju, dos seus clientes. E aí também tem a questão do tipo, eu sei que o John conhece muita gente, talvez ele encontre alguém que costure igual ou melhor que eu. E aí, se eu não consigo atender ele hoje, pode ser que ele consiga uma outra pessoa que vai atender ele, e não que ele me descarte especificamente, mas aí pode ser que ele siga num outro caminho. Então, para que isso não aconteça com o meu trabalho, eu trabalho muito. Tipo, hoje eu trabalhei o dia inteiro, vou sair daqui, eu ainda tenho trabalho para fazer. E assim vai. E pelo que você tá contando, é um misto de trabalho com relacionamento, né? Você tem muito que manter Ju, as relações com esses clientes. É extremamente relacionamento. É relacionamento, é psicologia. Sim. Porque numa troca de roupa, numa prova de roupa, eu falo sobre a minha vida, a pessoa fala sobre... Você vai criando vínculo. Claro. Né? Porque assim, a pessoa realmente, quando você vai provar um look, a pessoa tá despida. Né? Normalmente tá de lingerie. E realmente assim, então a gente... tem aquela confiança também. Né? Porque assim, é uma relação das pessoas colocarem a gente dentro da casa delas. A Tatá, a primeira vez que eu fui na casa dela, a gente foi provar dentro do quarto dela. E eu fiz roupa pra Tatá sem conhecer a Tatá pessoalmente, eu não tinha as medidas dela. Eu fiz o look dela na raça. E assim, ela me pediu na quinta, eu tive que entregar o look na sexta. Eu cheguei na casa dela às 7h30 da noite, 9 horas ela tinha que sair pronta. E aí o cavalo do shortinho ficou alto. Eu sentei no chão do quarto da Tatá, que eu já sabia que poderia não dar legal. Costurei a peça na mão, e aí foi onde foi legal, que a Tatá fez um story, falou, olha, o Pipo tá trabalhando aqui em casa, fazendo... Então, assim, são pessoas extremamente expostas, mas que a residência delas é o único lugar que elas são elas, né? Elas não são as pessoas públicas. E aí você entra dentro da casa dessas pessoas. Todas as pessoas que eu trabalho, eu costumo entrar dentro da casa delas. Então, por exemplo, assim, eu trabalho muito com a Pepita. Né? Pepita é um personagem, a Pepita ela sobe no palco como Pepita, mas quem vai na minha casa quando eu vou trabalhar com ela é a Priscila, né? E aí eu converso com a Pri, que é uma pessoa doce, que é uma pessoa incrível. Então assim, é uma área extremamente assim, não é simplesmente você fazer roupa, você faz história, você conta a história da pessoa, porque é um artista aquela pessoa, né? Eu digo, por exemplo, você quando vai sair, você coloca um look. Aquele look não é simplesmente pra você tá com ele. Você quer contar uma história. Então assim, eu não vou colocar uma blusa roxa se eu não gosto de roxo. E aí, por que amarelo? Amarelo pra mim é XYZ. Então, é uma história, né? E então é uma coisa assim... E aí você, meio que só pra entender um pouco do seu trabalho, você tem alguns clientes fiéis e você trabalha sempre pra esses artistas. Ju, assim, eu tenho alguns que eu trabalho mais e tem alguns que são sazonais. Mas, por exemplo, assim, a Pepita é uma pessoa que eu trabalho sempre. A Tatá eu faço mais esporádico, porque faço evento. Então, assim, o pod, a Tatá, ela tem as pessoas que já vestem ela pro pod. Mas quando tem pod especial, por exemplo, teve o pod da Rafa Uckmann que eu fiz, o pod do Bar Brahma que eu fiz. Então, aí eu faço coisas, Tatá e a Bruna, eu faço coisas mais pontuais. Aí fiz muito Lia Clark. O John eu faço mais... Aí você escuta muito o cliente pra entender o estilo dele, pra pensar nas criações. Muitas vezes já vem com uma referência, ou às vezes vem sem referência. Então, por exemplo, assim, eu fiz a Bruna, a Bonzueta, para uma marca X, e o único briefing da marca era, eu preciso que seja vermelho. Né? Era uma cor específica. E aí ela falou assim, tipo, Pipo, eu quero um look mais street, eu gosto XYZ. E aí eu fiz um croquis, mandei pra ela, a marca aprovou, aí fez o look, usou. E às vezes o cliente já chega com uma referência pronta. Amigo, eu quero esse look. E aí eu vou... Ainda trabalho muito com recriar look, Ju. A gente ainda tem uma visão muito fechada aqui no nosso país, onde ainda o que vem de fora é muito consumido aqui. E os estilistas ainda não são tão valorizados quanto. Então, às vezes eu faço muito também trabalho de reprodução, coloco um toque meu, mas ainda tem uma parte boa também de reprodução. E aí, você tem uma equipe de costureiros? Como que funciona esse operacional seu? Uma equipe de mim, mais eu. Mas você não tem costureiros fiéis? Ju, Você que costura? Tudo. Eu compro que tecido. legal, igual do reality show, então, né? Eu compro tecido.
Eu corto o tecido, eu faço molde, eu faço croquis. E você gosta de costurar? Eu costuro. Ju, eu gosto, só tô cansado. Entendi, é muita... Minha coluna e minha perna E não já tá compensa pedindo terceirizar arrego. algumas partes desse trabalho? Então, Ju, até compensa em certas partes. Mas assim, a gente tá com uma defasagem muito grande hoje de um trabalho manual. Né? E a costura cada vez mais sendo desvalorizada. Por conta de marca, de fast fashion, de todas essas coisas. Então, às vezes, sempre que eu peço ajuda pra alguém, às vezes acaba saindo mais caro. Entendi. No sentido não financeiro, Aí mas tua no margem sentido diminui de... e você ganha menos. Nem no financeiro. Eu digo assim, de tipo, às vezes eu tenho que refazer. Entendi. De não estar na qualidade que eu gosto, de não estar do jeito que eu gosto. Porque, por exemplo, assim, os meus clientes eu trabalho todos sob medidas. E, por exemplo, assim, o John, eu já sei a particularidade do corpo do John. A Pepita, a Tatá, a Bruna, que são pessoas que eu já tô acostumado a trabalhar. Então, assim, eu já tenho os moldes prontos na minha casa, da base de cada um. Então, assim, no John, eu tenho uma base pronta para as camisas do John. Entendi. A Tatá, eu tenho uma base pronta de um look que eu já fiz pra ela, e aí eu vou só variando. Então, acaba que, como é muito particular, não dá pra ser tipo uma confecção, que eu contrato 2 pessoas e simplesmente elas costuram pra mim. Entendi. Então, acaba sendo bem cansativo. E é tudo sozinho, Ju. E Tudo, basicamente tudo. grande parte do seu dia tá nesse operacional de ficar costurando, de ficar... E aí agora também, como eu tenho feito bastante styling, faço um programa de TV com a Carla Prata. A Carla tem um programa e eu sou figurinista do programa Legal. todo. Então eu tô meio dividido. Ah, eu vi uma foto dela. Ela é maravilhosa, Ela é linda. doce. Carlinha, um beijo. Beijo. E aí eu tô também entrando mais nessa vertente do figurino, de não só costurar e produzir. E aí já é uma outra história, né? Eu tenho que criar mais... E é relacionamento. Tudo é relacionamento. Eu tenho que criar... Você vai ampliando o seu trabalho, né? Eu tenho que criar relacionamento com marca. Então, assim, eu entro em contato com a marca, falo que eu visto a Carla. E aí é todo um processo. A gente trabalha, cria uma identidade Legal. visual, né? Quando eu entrei com a Carla já é uma pessoa consolidada no mercado. Então é mais fácil porque, assim, você entra na situação, você dá um pouco do que é a sua cara de moda, mas já existe uma identidade visual, já é uma pessoa Sim. famosa. Então, assim, não dá muito pra mudar. Diferente de quando você pega uma pessoa que tá começando agora, e aí você cria aquela identidade visual. O que você quer pra aquele artista, como você quer que ele se comporta. E aí, com a Carla, como ela já tinha. Mas aí eu tenho feito mais artistas, eu tenho feito menores, aí eu já tô trabalhando essa parte também, de criar uma história, porque tudo é relacionamento, tudo é história. A pessoa sobe no palco, ela precisa contar uma história, né? E pelo que você tá contando, essa profissão realmente deve ser muito cansativa, porque ela tem um operacional muito grande, né? As pessoas e acham uma que parte moda psicológica é muito... também, porque você tem que ficar retendo essas pessoas na amizade, né? E Eu é um sou meio muito promíscuo, pelo que você tá falando. Todo mundo pode trair a qualquer momento. Eu sou formado em moda, então assim, as pessoas não imaginam que na faculdade de moda a gente estuda Freud. Então, assim, acha que você vai na faculdade para estudar corte e costura. Não, você estuda comportamento de consumo, né? Sim. Você tem que entender, porque você vai contar a história. Claro. Então, você tem que entender qual a necessidade do seu cliente, o que ele busca, o que ele quer. Todas essas coisas. Então, assim... Você tá aqui apresentando um pod. Existe uma imagem, uma Juliana, Sim. uma imagem a zelar. Você tem uma imagem aqui dentro e você tem uma imagem fora. Por mais que sejam 2 pessoas diferentes, elas têm que se casar. Claro. Porque você é a Juliana. Sim. Né? Senão qualquer coisa eu corto. Então tem tudo isso, Sim. entendeu? E aí é construção de imagem mesmo. Construção de marca, construção de história. E pra você vale mais a pena ser autônomo, não trabalhar pra nenhuma marca, nada disso, Na verdade, financeiramente. Ju, na verdade, assim... É que nem imagina um executivo de empresa, né? Ou você trabalha em empresa ou você empreende, né? Na verdade, assim, eu já trabalhei 1 ano e meio na Globo, São Paulo. Conta um pouco dessa sua fase de reality show, de ter programas. O reality, na verdade, eu tava fazendo a faculdade ainda, e o GNT fez um reality chamado Caixa de Costura, e eu tinha menos de 1 ano de faculdade, eu tava começando, eu quase não costurava, porque era um sonho sempre fazer faculdade, mas a parte financeira não permitia. E aí, uma colega da faculdade falou assim, Pipo, se inscreve nesse reality. Não tinha nome, não tinha nada, Ju. Só falava assim, reality de costura. Tá. Era um Google Docs. Entrei lá no Facebook, preenchi, passou 1 semana, eles me ligaram. Falaram assim, a gente tem... a gente gostaria de fazer uma entrevista com você. E a primeira entrevista eu preciso que você grave um vídeo de 1 minuto e meio se apresentando. Nossa. Aí fiz o vídeo, gravei uns 30 vídeos, Ju. A insegurança absurda aqui. Aí gravei uns 30 vídeos e mandei. Aí eles falaram, a gente retorna em 1 semana.
Aí retornaram em uma semana. Aí em uma semana retornaram e falaram assim, parabéns, você foi aprovado, agora a gente tem um teste prático. Aí marcou, aí eu fui lá e fiz o teste prático. No teste prático, a gente tinha que costurar, tinha que falar sobre peças, sobre máquina, sobre tudo. E fazer um vídeo de apresentação também. Aí passei. Aí eles me ligaram pra falar que eu tinha passado. E realmente, assim, Ju, muito real. Muito, muito, muito. A gente chegou no estúdio pra gravar. Já tiraram... Então como chamava? Porque eu comecei Caixa de costura, Caixa de que apresentou costura foi a Patrícia GNT. Poeta. Patrícia Poeta, tá. Os jurados eram a Isabela Capeto. Legal. E o... esqueci o nome dele. André Lima. Tá. Eram os 3. E aí a gente chegou lá, era eu e mais 2 meninas. Cada episódio tinha um tema. E o meu tema era noite de gala, baile de carnaval. Porque naquela época eu tava fazendo bastante festa. Tá. Eu fazia noiva, quando eu comecei eu fazia mais essa pegada. E aí a gente foi vendado pra não ver o estúdio. A gente tomou todos os nossos pertences. Realmente, assim, foi bem reality. A gente só entrou no estúdio e entendeu o que ia acontecer na hora que a Patrícia anunciou o nome de cada um e a gente entrou. Então foi bem bacana. Eu tinha muito pouco tempo de moda, competi com 2 meninas que já eram fantásticas. Realmente não ganhei, mas assim, foi uma experiência incrível. Aprendizado, nossa, Ju, a absurdo, Patrícia... Né? Ela é apaixonante. Ela foi Nossa, um mas doce. agora, depois já ouvi falar que ela não é pessoa fácil. Assim. Então, eu trabalhei com ela um dia. Tá. Sabe assim, sentou comigo, perguntou da minha história, que legal. Conversou, agradeceu. Sabe assim, legal. A experiência que eu tive com a Patrícia Poeta. E eu tenho amigos que trabalham com ela hoje no encontro. E são completamente apaixonados por ela. Então tá bom. Então acho que a pessoa que me falou Mas que eu acho, Ju, que todo mundo... tem gente que gosta sempre e gente vai ter alguém que não vai gosta. gostar, é verdade. E isso é incrível, porque a unanimidade é ruim, né? E todo mundo tem defeitos, ninguém é perfeito. É um ser humano, às vezes o meu né? defeito não o fato agrada da gente, alguém. O fato das pessoas estarem na TV não significa que elas não são humanas. E ela tem defeito. Mas assim, comigo ela foi um doce. Aí participei da GNT. Aí eu comecei a fazer um estágio na Rede TV, trabalhei um tempo na Rede TV. E aí depois surgiu a oportunidade de trabalhar na Globo. E pra estilista, acho que deve ser muito legal você poder ir pra essas áreas de comunicação, né? Porque você começa a ficar mais conhecido, né? Ju, na Rede TV, eu fui tanto costureiro quanto figurinista, né? Na Globo, eu fiquei 1 ano e meio, na Globo eu era costureiro. E aí, é uma coisa assim, muito bizarra. De costureiro ser desvalorizado. Sim. As pessoas chegavam pra mim e falavam assim, você trabalha na Globo, que legal, você trabalha o quê? Eu falava, costureiro. Aí eu olhava assim e falava, mas pra você ter uma roupa, precisa do costureiro. Não é só quem desenha. Porque eu faço todos os processos. Claro. Então assim, como desvalorizar uma parte que você precisa? Né? Pra gente estar aqui no estúdio, o estúdio tá limpo, a gente precisa de quem limpa. Pra ter água, precisa de quem serve água. Pra ter a mesa, precisa de quem põe a mesa. É que na cabeça da pessoa, o costureiro desvaloriza, agora o estilista valoriza, né? É um negócio assim, que... É um nome que muda, mas é a mesma coisa, né? O estilista não é ninguém o sem quem estilista, costura. o costureiro precisa também desenhar pra costurar. Então assim, sabe? E aí eu falava, não, gente, eu sou costureiro. Eu tinha um orgulho de ser costureiro. E foi um aprendizado absurdo. Fiquei 1 ano e meio lá, eu fiz Faustão. Então assim, Ju, era louco. 50, 60, 70 meninas por fim de semana. Juro. Então assim, tipo, é muito organizado. Sim. O programa do Faustão era... Eu não sei hoje na Band, não tô lá. Mas eu acredito que seja a mesma coisa, porque é o Faustão. Sim. Extremamente organizado, Ju. Assim, de uma educação, de você ser tratado muito bem lá dentro. Sabe, assim, pela equipe, por todo mundo, as pessoas valorizam. Então, assim... Quinta a gente provava, sexta a gente passava o dia ajustando todas as peças, porque essas peças vinham prontas de uma confecção. Sim. Então a gente trabalhava lá nos ajustes. A gente organizava, sexta a gente ajustava tudo. Sábado tinha um ensaio geral do programa, então elas usavam aquelas peças. Todos os defeitos, com tudo que acontecia, a gente tinha o sábado já pra ir ajustando, domingo tá ao vivo no palco. Então era todo fim de semana, quinta, sexta, sábado, domingo. Que legal. Aí cheguei a fazer Só Toca Top com a Isa, que é outra pessoa maravilhosa. Aí fiz Serginho Groisman também. Então, na Globo, todos os programas... Eu só não fiz Pedro Bial, mas os programas que tinham na casa, que na época, antes da pandemia. Eu saí de lá 3 meses antes de estourar a pandemia. Eu saí em novembro, a pandemia estourou em março, né? 4 meses. Então, foi uma experiência incrível. E na Rede TV também era costura e figurino. Aí, na você Rede treinou TV... muito esse mercado de altos e baixos? Teve fase que você estava super bem? Teve fase que você passou mais dificuldades? Assim? A maior dificuldade... Até a pandemia, eu tava... Eu digo assim, eu tava imagino que você não passou na pandemia. Começando a crescer. Aí veio a pandemia e derrubou. O que me salvou na pandemia foi a costura. Sim. Eu comecei a costurar máscara, Ju.
Eu costurei muito. Ah, que legal! Foi o que salvou, que pagou. Porque assim, você imagina. Imagino. Eu já tava nichado. Tava trabalhando com artista. Claro. Gravando clipe, fazendo show, fazendo essas coisas. Vendeu máscara que nem água. Desculpa. Volta. Eu tava nichado. Então, assim, eu já tava trabalhando com artista. Estourou a pandemia, Ju, a gente não fazia mais nada. Então, imagino. nenhum artista pediu uma calcinha. Vai usar o quê aonde? E aí precisava trabalhar. Virou o louco da máscara. Virei o louco da máscara. E aí, você vendia mais aonde essas máscaras? No bairro. No bairro. Eu tava morando na época com os meus pais. Eu tinha voltado pra casa dos meus pais. Fácil de fazer pra você, imagino, né? Ju, era cansativo. Então, assim, às vezes a gente fazia... Era só eu que costurava. Mas aí, tipo... Como tava todo mundo dentro de casa, a minha mãe virava e passava. As minhas sobrinhas ajudavam. Meu pai cortava elástico. Então virou um trabalho bem familiar. E uma competição absurda, né? Tipo, o mundo estava vendendo máscara. E aí eu comecei a vender estampada. Eu cheguei a mandar pro Rio, cheguei a mandar pro Sul, mandei pra Goiás. Eu comecei a mandar algumas por Sedex. Eu tinha uma época que eu tinha 40 estampas de máscara. Mentira! E aí, tipo, tinha um portfólio de máscara. Mas salvou nessa época? Foi o que pagou todas as minhas contas, Ju. Todas, assim. Mas é o que eu falo. Mas conseguiu lucrar, não? Só pagar a conta? Ju, deu pra guardar um dinheirinho. Legal. Assim, não guardar dinheiro, mas deu pra sobreviver. Que sabe legal. Assim, a necessidade que eu sei que muita gente passou. Parece que é uma pessoa bem dinâmica, né? Você nunca foi de se acomodar, você sempre tá correndo atrás, né? Pelo teu perfil, Ju, porque assim. nada caiu no colo pra mim, né? É igual comigo. Nada caiu no colo. Então, assim, ou eu corria atrás ou alguém corria atrás de mim. Então, pra ninguém correr atrás de mim, eu corri atrás de alguém. Então, eu comecei a trabalhar novinho já. Meu primeiro emprego foi em pet shop, com 12 anos, trabalhava em pet shop. Aí, depois, comecei a trabalhar numa loja de R$1, na época que era um ápice em São Paulo, tudo por R$1. Na 25 lá, não, né? Meus pais moram em Parelheiros, extremo sul de São Paulo, pra quem não conhece. E aí eu morava lá, e aí eu estudava lá. Aí nessa época de 15 pra 16 eu trabalhava numa lojinha de R$1. O que se vende numa loja de R$1? Ju, na época vendia Tupperware, coisa de cabelo. Hoje imagina se compra algo com R$1. Não, era. Hoje em dia não. Isso, em 2000. Hoje em dia que o dinheiro não vale nada. 2002 era uma loja de R$1. R$1 você ainda comprava coisas. E existia moeda e nota, né? Hoje com R$100 você não compra nada. Não compra. E aí trabalhei. Aí, agora falando um pouco da minha vida pessoal... eu até ia perguntar, mas que bom que ele já encaminhou pra isso, porque, né, ele já tá calculando Ju, as horas aqui. Meu sonho sempre, desde pequeno, ou era fazer teatro, ou era fazer moda. Então, assim, eu brincava de teatro com a minha prima, eu vestia as minhas primas, eu maquiava as minhas primas. Uma coisa que eu sempre falei, eu sempre fui fascinado pelo universo feminino. O universo feminino nunca me fascinou de querer ser uma mulher. Sempre gostei da minha fisionomia, não foi uma coisa que nunca me incomodou. Mas eu sempre achei fascinante deixar a mulher impecável. Então eu sou apaixonado por salto, eu já vejo, meu olho brilha. E aí eu fazia teatro quando era novinho. Mas aí aos 16 anos eu namorei uma menina. Não sabia nem o que eu era, nem quem eu era, o que eu tava fazendo no mundo. Completamente perdido. Por mais que a situação financeira dos meus pais nunca foram uma coisa absurdamente grande, meus pais sempre foram, nesse sentido, um pouco protetor. Então, a minha irmã era um pouco mais solta e eu era mais retraído. E aí, eu fui pai aos 16 anos, Ju. Ela engravidou, eu tinha 16, meu filho nasceu, eu tinha acabado de completar 17. E duas aí, assim, crianças. Ju, ela também era novinha? Era um pouco mais velha. Era mais velha? Ela era um pouquinho mais velha, eu tinha 16, ela tinha 19. Tá. E a gente se conheceu na escola. E aí foi muito louco, Ju, porque assim, eu não tinha noção do que era carregar um peso de ser responsável por uma vida. Já se viu com 16 anos com uma responsabilidade absurda. E aí o absurdo maior era o processo de entender quem eu era no mundo. Porque assim, existia o desejo por homem, e eu fiquei com uma menina e engravidei uma menina. Eu não sabia qual era o processo. Tanto que eu só fui entender quem eu era e me aceitar com 21 anos. Então eu acho que assim... Mas você ainda tentou forçar um casamento? Não, na verdade não era uma coisa forçada. Era uma coisa mais de me enganar do que... Porque eu não enganava ninguém, né, Ju? A gente sabe quando uma pessoa é gay. Exato, né? Sabe. E assim, um menino que gostava de moda. Eu nunca gostei de coisa de menino. Então assim, eu brincava de boneca desde sempre. Barbie, eu era fascinado pelo mundo de Barbie. Fazia roupinha de Barbie, fazia essas coisas. Então, eu também amava Barbie, nossa. Maquiagem, eu era louco por maquiagem. Só que é o que eu falo, assim, eu não gostava de me maquiar. Eu pegava a minha prima
E eu montava a minha prima igual uma boneca. Então, assim, ela fazia roupa, a gente fazia show, todas essas coisas. Então, foi um processo muito difícil. E aí, tinha a questão da religião, que eu frequentava a igreja evangélica, então era o pecado, né? Então, era um processo muito difícil. E aí, eu só entendi quem eu era no mundo o dia que eu me aceitei, Ju. Porque é muito difícil você querer que as pessoas aceitem uma coisa que você não aceitou, né? Então, quando eu me aceitei, que eu entendi quem eu era... Foi quando eu conversei com os meus pais, que eu contei para os meus pais, que também não foi fácil. Porque eu imagino, né? Para eles também não deve ter sido fácil. Sim. E aí que eu entendi quem eu era no mundo, aí eu falei, opa, agora ninguém me para mais. Aí eu já consegui, aí eu comecei a trabalhar em telemarketing com 19 anos. E aí na época eu ganhava R$450. R$450 para um menino de 19 anos. Para comer, para beber e para criar um filho, como que vive? Então, foi bem complicado. Eu imagino, muito jovem, 16 anos, gente. Não Mas dá nem pra se pôr Deus... o peso de ter que ganhar dinheiro. Você é muito uma criança ainda. Graças a Deus, meu filho já tá com 19. Nossa. Isso tem um lado bom, né? Que você... Na escola era bem louco, porque eu ia na escola com ele e falavam que eu era irmão. Ninguém acreditava que era meu filho. E a gente sabe, assim... se fala todo dia. Isso que eu ia perguntar, como que é a tua relação com ele? De amizade, Ju. Legal. Eu tenho a parte assim... Com a mãe dele também? Com a mãe... Não, a mãe dele a gente já não tem muito contato. Graças a Deus, depois que ele fez 18, aí o contato encerrou. Não precisou ter contato. Mas a gente tem contato, a gente tem fase boa como fase ruim, como é pai e filho, é uma relação normal. Apesar de eu ser gay, eu sou pai dele, né? E assim, pai é pai, né? Mãe é mãe, independente do que você faz. É isso que as pessoas... Ele é heterossexual? Meu filho é hétero. E ele lidou bem com a situação? Ju, muito bem. Ele me perguntou aos 12 anos, eu falei pra ele, e ele falou assim, pai, pra mim não muda nada. Mas cada vez mais as pessoas estão abertas, né? Eu vejo pelos meus filhos, eles já sabem que tem menina que gosta de menina, uma coisa mais comum do que Ju, e a gente, nesse ponto, a gente é mais... Eu sou mais amigo dele, ele mora com a mãe hoje, ele já morou comigo, mas ele se abre muito mais comigo do que com a mãe, porque eu não sou de ficar dando bronca. Sim. Eu acho assim, não vai adiantar brigar, né? Pode ser que eu retraia meu filho, eu crie situações piores na cabeça dele. Então, assim, essa semana eu conversei com ele, falei, filho, o que tá acontecendo? Ai, pai, não tá acontecendo nada. Eu falei, não, tá acontecendo alguma coisa. E aí ele vem e me conta. Então, pai, eu quero isso. Eu falo, não, agora não é a hora. Mas aí, tipo, não é só falar não, é explicar o porquê de não. Sim. Mas eu tinha um defeito muito grande, Ju, que eu falava sim pra tudo. Porque eu acho que pelo fato de eu não me aceitar e de eu querer agradar as pessoas, eu falava não, sim. E aí hoje eu vivo um relacionamento e essa pessoa entrou na minha vida e mudou a minha cabeça em muitas coisas. Ai, que é um fofo, ele tá aqui, inclusive. E aí ele me ensinou que o não machuca, o não ele educa, né? Então assim, a gente leva tanto não na vida. Ju, eu levei não a vida inteira. E eu tô aqui. Todo mundo tá. Sabe? E assim, meu filho falava, pai, eu quero isso, eu ralava pra dar. Pai, eu quero isso. Minha mãe, minha irmã, seja quem fosse, amigo, eu não sabia falar não. E aí eu aprendi... também sou um pouco mole, mas... E aí eu aprendi a falar não. E a partir do momento que eu também aprendi a falar não, eu aprendi a me valorizar, Ju. Sim. E a conquistar mais as minhas coisas, sabe? E não é nem falar não, acho que a gente tem que trazer a nossa realidade para os nossos filhos. Eu também já tive muito dinheiro, hoje eu não tenho. Eles são filhos praticamente que foram criados por uma mulher separada, com pouco dinheiro de pensão, como todas as mulheres. Sim. Tendo que... Então, assim, eles estão acostumados com esses perrengues. E eu acho isso ótimo. Melhor do que criar eles numa bolha, sabe? Dando tudo como eu era antes, quando eu era casada. Porque, Ju, na escola a gente já leva não. Pra trabalhar a gente leva não, no processo seletivo. Não, eles falam, por exemplo, até hoje tenho dificuldade com o inglês fluente. Então, eles viram que eu perdi um emprego por conta disso. Então, eles querem falar, sabe? Então, acho que tem muita coisa que vem bacana. Pro bem, sabe? Não é só pro mal. E aí essa história do não. E aí, muita gente vira o nariz, né? Porque a partir do momento que você para de ceder, você já não presta mais. Sim, e você nunca morou com ele? Ele morou já comigo. Ele já morou com você? Já morou comigo, teve um período que ele morou comigo, e era a época da pandemia. Na pandemia ele morava comigo, morava com os meus pais, e aí depois ele decidiu voltar a morar um pouco com a mãe. Qualquer pessoa fica triste, vamos lembrar que teve pandemia, 2 teve anos, pandemia, gente. Né, gente? Para, ninguém teve deprê pandemia, mais. teve desgoverno. Se a gente sobreviveu a isso, né? Pelo amor de Deus. Não, política a gente vai discordar. Hoje não. Mas assim, respeito.
Eu quero que dê certo. Independente de quem ganhou, eu quero que dê certo. Mas, porque eu não aguento mais o custo das coisas. Mas, por exemplo, o que eu falo assim, não entrando no assunto política, mas assim, eu não tenho partido, né? Eu não sou a favor de ninguém, eu sou a favor do nosso país. Eu também, tô bem assim, então, não tenho partido. Quem entra no nosso governo, eu vou torcer pro melhor, porque eu sou cidadão. Eu sou assim também. Apesar de, por exemplo, de eu não concordar com X, Y, Z, de um presidente X ou de X, eu preciso dessa pessoa governando pro meu país. Então, assim, não discuta em rede social, não deixe de ser amigo de ninguém. Então, assim... Eu não tenho político de estimação, assim, na primeira eleição, eu votei no Bolsonaro, era louca por ele, depois que ele mostrou uma pessoa estranha, grossa com todo mundo, eu falei, cara, isso não é... Daí, perto das eleições, ele fica outra pessoa. Então, assim, eu não gosto mais de me apegar a ninguém, porque eu não quero me decepcionar também, sabe? Eu não votei nele, Ju, na verdade, assim, pela questão... Mas Lula também, pra mim, não dá, meu. Pela questão da arte, né? Eu, como artista, não tinha como votar numa pessoa que não acredita na arte, que desmerece a arte, que matou tantos artistas. Eu não digo só matar fisicamente, né? Você tirar recurso é matar. Você plantar fake news falando sobre a lei. Mas também tinha muita roubalheira nesse meio de artista, né? A gente sabe disso Mas, também. Ju, eu acho que a questão, assim, é entrar pessoas... E não tô falando... Agora, tirando política, tá? Eu vivo num mundo onde eu tenho pessoas que roubam os meus artistas. Né? Então, eu acho que isso não é política. Isso é educação. Né? Então, assim, seja política, seja a nossa profissão, seja qualquer profissão. Mas se a gente falar de roubar, a gente vai entrar no nosso presidente atual. Então, é melhor nem falar disso, não, né? É uma questão assim... tipo assim, melhor mudar de assunto. Mas então, não tem ninguém bonzinho nessa voltando pra minha área, eu já tive casos, Ju, de decepção. De tipo assim... eu quero fazer um look, Pipo. Quanto você cobra? Eu cobro X. E aí eu descubro que além do meu X, a pessoa passou pro artista, porque às vezes assim, Ju, por exemplo, hoje a Pepita, a Tatá, o John Drops, a Bruna, eu trabalho direto com eles. Eles me contatam e eles pedem. Mas ainda eu tenho artistas que trabalham com stylist, né? Então ele tem uma pessoa que veste ele, que cria a imagem dele, que não sou eu. E aí esse stylist me contata, e eu não tenho contato direto com o artista. E eu já descobri caso de stylist, e não foi só um, que, por exemplo, assim, Pipo, eu quero uma roupa pra fulano de tal. Aí eu cobro X, e depois de um tempo, eu descubro que ele falou pra esse artista que eu cobrei XX. E aí ele ganhou uma parte do meu X, mais o X dele. Tipo, Ju, é muito bizarro. Imagina. Então, assim, o que me choca é que, assim... Eu não sou uma grife. O meu trabalho é justo. E às vezes eu pego pessoas assim, pessoas que não são artistas e falo assim, será que um dia eu vou ter uma roupa do Pipo? Eu falo assim, todo mundo tem direito Não é nem direito, todo mundo pode ter uma roupa minha. Claro. Então assim, Ju, independente de ser... Não, mas já dá pra ver que você é uma pessoa super simples. E eu sou muito justo, Ju. Independente de ser uma pessoa famosa ou ser uma pessoa anônima pra mídia, né? Mas que ela é famosa dentro do círculo dela, o preço vai ser o mesmo. O mesmo tecido que eu compro pra Xuxa, eu vou comprar pra mim. Então por que pra Xuxa tem que ser 1 milhão e pra minha vizinha tem que ser R$1.000? Nunca. E sabe o que eu acho que é legal nesse podcast? Você vai botar isso no seu Instagram para as pessoas verem, porque realmente, cara, é uma profissão, pelo que você tá me contando, que é muito desvalorizada, assim. Ju. Na verdade, eu vivo através do ego, né, Ju? Ego de pessoas. E não tô dizendo de artista, eu tô dizendo do mundo em volta. Sim. Né? Tudo muito bonito a hora que liga a luz. Ligou a luz, todo mundo é lindo, muito legal. Lindo. Você conhece quem é de verdade a hora que a luz tá fora apagada. Das câmeras. A hora que a luz apaga. Como ela trata os funcionários dela, como eu já tive equipe. Como eu já tive artista dentro da Globo que tratou a gente que nem cachorro, de nem olhar na cara, assim, desmerecer mesmo. A gente tá trabalhando com a pessoa dentro do camarim. Quem é? Não posso. Depois você me conta. Em off. Mas tá na Globo atualmente? Não é global. Estava participando... Entendi, tinha um programa da Globo. Tava participando do Faustão. Tá. Tava no programa do Faustão. E aí a gente foi atender essa pessoa no camarim e não foi só uma. Isso acontece corriqueiramente, Ju. Entendi. Apagou a luz, é desagradável, é deselegante, de gritar com o costureiro, sabe, assim, de tratar muito mal. Mas na hora que liga a câmera, Ju, nossa, é um doce, é um doce. Mas sabe? acho que então, no assim, fim, essas pessoas são desmascaradas, meu. Eu tenho a sorte, Ju, das pessoas que eu trabalho diretamente, graças a Deus, eu nunca passei por nenhuma. As pessoas que vocês olharem no meu Instagram, que eu visto... Eu, graças a Deus, nunca tive problema de distrato, de grosseria. Mas você citou praticamente 4 nomes.
Assim, mas... mas tem muita gente no meu Instagram. Legal, tem bastante. É que eu digo assim, essas pessoas mas são as pessoas que eu tenho conhecem contato. mais, é que, por né? exemplo, assim, Tatá, Bruna, John, a Lia, que são as pessoas que eu falo, são pessoas que eu trabalhei mais direto. Então são pessoas que eu tenho propriedade pra falar. Mas nesse meio vocês têm mais pessoas escrotas ou legais desses clientes em geral? Ju, eu dei sorte de trabalhar com uma maioria legal. Legal. Por exemplo, assim, eu consigo contar em uma mão, talvez pegue uns 2, 3 pessoas escrotas. 30%. Uns 20, que é muito, 30. muito louco, né, Ju? Mas sempre tem, imagina. Sempre. Mas isso em também tem em toda a profissão, profissão, né? Mas assim, o que é diferente é que assim, as pessoas esperam apagar a câmera pra mostrar quem elas são. Né? Igual assim, tipo, falar de gente incrível que eu trabalhei na Globo. Mumuzinho é um cara incrível, educadíssimo, né? Tive o prazer de conhecer o Gabriel Diniz pouco tempo antes dele falecer. E ele parecia ser uma pessoa incrível. Fofo. Entrei dentro do camarim, pediu ajuda. Uma pessoa nordestina também já é legal, né, meu? Marília a maioria. Mendonça. Nossa, pessoal surreal. de Goiânia, surreal. É porque eu fico imaginando, às vezes, Rio, São Paulo, que deve ter a maior parte da galera escrota, assim. Né? E assim, eu trabalhei com gente incrível. Então, assim, nesse 1 ano e meio que eu trabalhei dentro da Globo, eu posso dizer que eu tive muito mais casos. Grazi Massafera é um doce. Desde o Big Brother. Camila Queiroz, eu entrei no camarim pra ajustar uma peça dela. E ela falou assim, oi, prazer, meu nome é Camila. Então, Sim, assim, as pessoas e dela eu já ouvi falar que ela não é tão simpática, Nossa, assim. então, e é o que eu falo comigo. Sabe assim, tipo, você não tem obrigação de saber quem eu sou. E ela já era a Camila Queiroz, já era uma pessoa assim. E ela falou, oi, prazer, meu nome é Camila, qual é o seu nome? Me agradeceu, foi super educada, né? Igual assim, quando eu comecei, Ju, da mídia, a primeira pessoa que me deu oportunidade, e eu acho muito válido e justo falar isso, foi a Simone. Legal. Né? Eu trabalhava na Globo, fui fazer um ajuste de uma peça dentro do camarim pra Simone. Coincidentemente, o maquiador da Simone era um amigo de Instagram. A gente tinha contato de job pelo Instagram. E aí eu falei, Du, é você? Por sinal, Du, um beijo. e ele falou, amigo, que não sei o quê. E a gente começou a trocar figurinha. E ela falou assim, eu preciso de alguém pra vestir. Que ela tava voltando com a turnê do balão. Foi quando estourou a turnê do balão. E aí eu fiz a turnê do balão inteira. Que legal. E aí o primeiro look estourou, foi pra mídia. Então, assim, foi uma das primeiras pessoas que me deu a oportunidade. Bacana. Né? E aí depois eu comecei a galgar mais coisas. Trabalhei muito de graça, de bater na porta. Falava, você quer usar uma roupa minha? Você quer usar um look meu? Fui lá, comprava, produzia, dava. E hoje você acha que você sabe cobrar melhor o seu preço? Assim? Hoje, na verdade, eu acho que eu cobro o justo, Ju. O justo. Isso que é o bacana também, né? Eu acho assim. Porque eu acho que todo mundo tá num momento que também não tá fácil pra ninguém, né? Mas eu ainda tenho muito problema de cobrar. De parecer que eu quero aproveitar. Eu tenho medo das pessoas acharem que eu quero também sou muito de cobrar. Eu tenho medo das pessoas acharem que eu quero tipo, aproveitar delas. Sim. Então, às vezes eu tô com um Leão em casa, eu falo assim, Leão, eu vou cobrar X da pessoa. Tô com medo. Aí ele fala assim, você acha justo? Eu falo, eu acho justo pelo meu trabalho. Ele fala, então você tem que cobrar. Esses dias eu fiz um serviço de styling pra um casal incrível. E aí eu falei, Leão, eu acho justo isso. Aí ele falou assim, então manda isso. E eu mandei um valor menor, Ju. Que era o primeiro job, eu fiquei com medo. E aí a pessoa, por ter me conhecido, pelo fato da gente ter trabalhado junto, ele por conta própria, ele mandou exatamente o valor que pra mim era o justo. Jura? Ele mandou a mais? Mandou a mais. E falou isso assim, é bem raro, né? Aí ele mandou... E não são famosos. Sim. São pessoas que não são da mídia, mas são pessoas... E eu acho que o cobrar é muito com a tua intuição, né? Eu imagino que isso deve acontecer muito, né? Assim, às vezes você sabe que você vai cobrar menos, mas que essa pessoa vai ser para um futuro bom seu, assim. Pra conhecer também. É melhor, às vezes, cobrar trabalho. menos o primeiro trabalho pra pegar ele fixo, sei lá, Né? tô dando um exemplo. Igual assim, tem uma moça que eu trabalho com ela, que é a Gi, ela é figurinista e ela faz muito... Ela não faz... tipo show nada, faz muita publicidade, faz filme, faz comercial, faz essas coisas. E a gente trabalha muito tempo junto e foi super engraçado, que a Ju na pandemia, a Gi, vestia a Mari Gonzalez. Sim. E aí eu tava numa assessoria, pegando roupa pra uma artista que eu trabalhava na época na Rede TV, e eu vi ela pegando roupa, e a marca era uma marca assim... que só vestia gente muito importante. E aí eu tava lá, e eu sou muito observador, e aí a marca, o menino da assessoria virou pra ela e falou assim, você quer esse sob medida pra ela? Eu falei, gente, ela veste alguém muito importante. Pra marca pedir e fazer um sob medida, aí eu falei, oi, prazer, e a gente de máscara, hein? Falei, meu nome é Pipo, eu sou estilista, eu tenho um ateliê. Quem você veste? Ela falou assim, eu visto a Mari Gonzalez. Eu falei assim, vamos fazer um trabalho?
Ela falou, vamos. E aí a gente trocou e com a Gil eu já trabalho já tem uns 3 anos. Ontem entreguei trabalho pra ela e a gente trabalha. Então, assim, é um trabalho muito de vínculo, Ju. Sim. Vínculo, relacionamento e caráter. Por isso que você tá um pouco cansado, porque é um operacional misturado com um psicológico, né? Com essa pressão de manter os clientes e ao mesmo tempo não é um trabalho fácil. E caráter acho, imagino, né? Não é um produto que você vende fácil, não. Né? Igual você criar e vender um produto. Você tem que convencer... Tem que ficar bom no corpo, né? A pessoa tem que passar por críticas de outras pessoas. Não é um trabalho realmente... Ju, porque assim... as pessoas têm que valorizar muito. É 100%. Você compra uma roupa numa loja, às vezes você nem olha a roupa. Sim. Você colocou, acabou. Se você mandar fazer um top, você vai revirar o top do avesso. Porque você quer ele impecável no seu corpo. E aí as pessoas... Porque você tá pagando por um trabalho criado pra você, mas né? Mas não quer pagar o justo, Ju. Entendi. Aí quer pagar o preço da loja do shopping. A gente vai pôr esse corte no seu Instagram pra ninguém mais ficar enchendo o saco. Por favor. Pichinchando. Outra coisa. Valorizem esse homem, Paguem gente. o estilista no dia, gente, porque é muito difícil. Isso serve pra todas as profissões. A gente trabalha por conta. Também né? Ficam te enrolando? Ai, Ju. Assim, tem pessoas que eu trabalho e é mais fácil, mas tem pessoas que, tipo... Sabe, assim, cobrar até a morte, gente, né? por favor, eu entreguei a peça. Eu paguei, eu trabalhei. Paguem. Sim. E não é uma pessoa. Não é um artista, não é uma pessoa X, Y, Z. Acontece muito. Vocês não pagaram, a próxima vez eu chamo o Pipa que ele vai contar quem não pagou. Então amanhã todo mundo depositando na conta dele, vocês ouviram? Gente, por favor, paguem o estilista. Não, vou falar aqui no podcast. E às vezes a pessoa tem, né? Isso que é pior, né? A gente se faz de coitada, assim, né? Ai, pior, tá vendo? Voou, gente. Já? Passou muito rápido. Mas eu achei bem legal, cara. Eu acho que a gente conseguiu abordar muito a sua profissão. Pelo que você contou, esse lado mais humano, sabe? A gente pensa em estilista, acho que ninguém muito fala sobre isso. É meio que parece intocável, né? Não é intocável. Pelo não contrário. sei nem se é intocável, mas assim, a gente não pensa nesse teu outro lado que se abriu aqui no podcast, sabe? Das suas dificuldades, né? Da falta de valorização, do operacional que é muito grande, da competitividade, do ego. Você contou um pouco de tudo aqui. Eu achei bem interessante essa entrevista. Sim. É bem tranquilo. É bem tranquilo, assim, hoje eu poder falar dessa forma, porque eu tô vivendo isso há um bom tempo. Então, assim, eu tô falando das minhas vivências, das minhas experiências, né? Existem particularidades, cada pessoa trabalha de um jeito, cada pessoa enfrenta um problema. Alguns problemas são iguais para todos, né? Eu converso com bastante estilista, converso com bastante gente pequena igual a mim, né? No sentido de que, assim, não tem uma estrutura absurda, que trabalha extremamente manual. Eu trabalho o meu ateliê dentro da minha casa, então realmente é uma coisa muito, muito minha, né? Então, assim, a gente que é pequeno, a gente enfrenta uma dificuldade ainda muito grande no nosso país. Mas aí, contrapartida, tem uma coisa que eu falo, é amor, Ju. Quando você vê a pessoa brilhando com a tua roupa, você fala, tudo valeu a pena, né? Sabe, assim, e já trabalhei em faculdade, ajudei alunos, e eu converso com os alunos até hoje, eu falo assim, gente, vocês estão numa área que não dá dinheiro. Você não vai ser milionário sendo estilista, né? No sentido assim, você vai ser uma pessoa que pode ter uma qualidade de vida se você ralar muito, porque não é fácil. Mas assim, faça por amor. Se não for por amor, não dá, Ju. Então assim, é cansativo. Tem dia que eu tô exausto. Tem dia que eu choro. Teve dias de eu querer largar tudo, tipo 4 da manhã. Eu tá costurando e não tá dando certo. E aí eu quero jogar tudo pro alto. Eu quero largar tudo, porque eu não aguento mais. E aí eu lembro que 6 horas eu tenho que entregar a peça em 2 horas. Imagina a pressão, né? Porque tem que estar perfeito tudo, sempre, né? E aí, muitas vezes acontece, o Leon, ele fala, Fê, para, respira. Mas tem um parceiraço aí. Quanto tempo vocês estão juntos? Vai fazer 2. 2 anos. Entre idas e vindas do amor. Lindos. Achei que combinam muito. E aí, ele me ajuda muito, ele me... Dá valor, tá? Eu tô 7 anos tentando uma parceria aí. Minha maior parceria é a minha cachorra Golden, a Vicky. Mas essa, Ju, essa daí é a parceira de qualquer pessoa. Só que agora ela tá quase com 15 anos e eu tô desesperada. Nem me fale, mas... Mas é isso, relacionamentos, a gente tem que entender que ninguém vive sozinho. A gente não faz nada sozinho. Apesar de eu trabalhar sozinho, existem muitas coisas. Por exemplo, assim, eu preciso às vezes de um tecido, eu tenho fornecedores que me ajudam e eu não preciso ir lá buscar. Então assim, o meu trabalho manual é sozinho. Por anos de experiência também já tenho algumas coisas mais com facilidade, mas nada se faz sozinho no mundo, né? Nada. Mas agora, gente, depois desse podcast, todo mundo vai valorizar, vai todo mundo pagar no dia. Por favor. Vão ver todo esse trabalho,
esse estilista maravilhoso e amado, porque eu já vi, né, todo mundo amando, falando que você era uma pessoa incrível e já tô vendo parece um coração enorme e eu tô muito feliz de você ter vindo. Obrigado, Você vai Ju. voltar? Com certeza, Você só jura? me chama que eu venho. Eu chamo. Tá adorei bom? saber do Obrigado. seu universo, de você, assim. E aí eu queria História incrível. agradecer ao seu convite e aproveitar que eu tô aqui, né? Deixa suas redes Vou também, deixar também. Pipo. É @PipoAcevedo, do Instagram. Acevedo. Tá? Pipo Acevedo. o Instagram. O Estrela pode estar seguindo ele. Isso, gente. Segue lá. Segue lá. E, Ju, agradecer, ser muito grato à minha família, ser grato às pessoas que me cercam, ser grato aos meus amigos, ser grato às pessoas que me ajudam, que me sustentam quando eu caio, né? Queria agradecer a Luana, que é uma cantora que me ajudou muito também lá atrás, quando eu não tinha ainda 10% do que eu tenho hoje. Ela acreditou no meu trabalho. Que legal. Né? Tem Giovanni Reis e Melissa, tem pessoas que assim, são pessoas conhecidas em São Paulo, né? Do Círculo da Noite, que tocam muito na noite, que vestiram a minha camisa, que acreditaram no meu trabalho, que são muito importantes também. Legal, né? Fala de todos que, aqui. Assim, eu comentei da Tatá, comentei dessas pessoas que são grandes do público, porque a gente sabe que realmente atrai o olho da pessoa a gente falar de pessoas que estão na mídia. Claro. Mas também quero agradecer aquelas que não estão diariamente na mídia grande, mas que são pessoas que vestem minha camisa. Pequenos artistas que me ligam. Legal. Tem, por exemplo, a Nina Fernandes, que é uma menina fofíssima, que eu já trabalhei com ela. Sabe assim, pessoas que vestem. E essas pessoas que fazem o Pipo ser alguém hoje que tá começando, e vão tá todas crescendo. Assistindo e amando você falando. E eu quero sou muito grato às pessoas que me cercam. Dizer, meu filho, que eu amo ele, que ele é tudo que eu tenho. Que ele me dá trabalho, mas que eu amo ele. Meu pai, minha mãe, meus sobrinhos, minha irmã, e obrigado pela oportunidade. 19, esse ano já faz 20, Ju. Nossa senhora. Minhas sobrinhas nem fala, tá que passam o dia no TikTok, eu amo elas. E... Gente, segue te aproveitando o TikTok, a gente tá bombando, tá? A gente vai pegar uns pedaços do Pipo, vamos colocar no TikTok, vocês já sigam, a gente tá com quase 16, 17 mil seguidores, crescendo 1000 por dia, tá? Assim que é, né, Ju? Tem que ser. Bom, o assunto do HIV que eu levei lá explodiu lá dentro. Mas... E são assuntos extremamente importantes, gente, impressionante, né, como Ju? o TikTok, eu também tô fissurada no TikTok, porque o negócio viraliza TikTok, muito Ju, rápido. Mas eu sou muito preguiçoso com rede social. Ai, não, vai, porque é o melhor lugar, eu tô amando lá. Eu tô postei amando bem mais que Instagram. Você posta as coisas no Instagram, ninguém comenta. No TikTok você posta, já viraliza, já todo mundo sai comentando. Vou pro TikTok. O meu TikTok é Pipo Acevedo também, mas tem 2 vídeos só lá. Vou te seguir lá. A gente... Estrela pode. Pode deixar. Gente, obrigado, Ju. Mais uma vez, Amei, obrigado. Obrigada, gente. Vocês gostaram? Curtem, comentem, compartilhem pro Pipo voltar. Quanto mais comentários, gente, mais views e mais eu vou trazer ele de volta. Se gostou, curte, compartilha, comenta. Se não gostou, curte, compartilha e comenta também. Que já fez roupa com ele. Escreve aí. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Ju. E é isso.